1 aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo de número 40. Eu quero agradecer a Deus por servir a nossa igreja mais uma vez, a igreja que eu congrego. Obrigado, pastor Paulo, muito obrigado, os obreiros, professor Alberto, todos os irmãos. Nós estamos vindo de Rio Branco, eu até imaginei de não chegar. Olha, é longe, pastor. Não, mas é longe. Não, mas é longe. Eu saí 2 horas da manhã. Cheguei 11 horas da manhã aqui. É Vitória. Quem mandou querer ser itinerante, né, pastor? Dá nisso. Mas a gente vai entrar na fila aí para assumir uma igreja. E nós vamos parar de viajar. Vamos ver o olhar dele. Melhorou o olhar dele? Sentiu aí alguma coisa de Deus ou não? Olha, 1 aos Coríntios, capítulo 14 e o versículo 40. Nós estamos no mês de inscrições para a nossa aula de agosto, na STADEC, e nós queremos convidar você para estudar conosco, no CFO também, não é, professor Alberto? E eu vou dar todas as quartas-feiras aqui introdução à hermenêutica. Então nós vamos entender aí a arte de traduzir algumas coisas da Bíblia. Então, você que quer estudar, venha conosco, aproveite essa oportunidade. É nosso, o seminário é nosso, é da igreja. Vamos estudar, vamos melhorar, vamos subir de nível. O grande problema daquele rapaz que recebeu um talento é que ele escondeu. E uma das lições ali é que ele teve a oportunidade de subir de nível, mas não quis subir. O que recebeu 5, subiu de nível, ganhou mais 5. O que recebeu 2, subiu de nível, ganhou mais 2. Mas aquele que ganhou só 1, não subiu de nível. Então aproveite, venha conosco, está muito bom, irmão. Está muito bom mesmo. Eu dei aula terça e quinta aqui, eu fiquei maravilhoso. De manhã, não é isso, professor? De manhã. Uma turma maravilhosa. Então, venha conosco, terminar aqui, deve ter alguma coisa lá, pastor? As inscrições estão ali, por favor, faça a sua inscrição. Amém? Amém. Quem achou 1 aos Coríntios, capítulo 10, o verso, capítulo 14, tá bom? E o versículo 40. Diz-nos assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Repita comigo: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Assentai-vos, por favor. Eu vou usar aqui o recurso do slide para nós termos uma melhor compreensão essa tarde da nossa matéria, que é submissão à autoridade. À guisa de introdução, nós temos aqui uma carta que Paulo escreve quando ele encontrava-se na cidade de Éfeso. Ele estava na cidade de Éfeso porque ele mesmo diz no capítulo 16 dessa carta que Deus abriu uma grande e oportuna porta para ele. Então, lá da cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo vai escrever essa carta à igreja que estava na Grécia. E é interessante que eu tive muito tempo a pensar, não vou hoje, pensei demais, que como é importante nós conhecermos um pouco sobre o apóstolo Paulo, porque tudo advém de Paulo. Se nós estudarmos o contexto eclesiástico hoje, odierno da igreja, todos os nossos líderes, eles trazem os ensinos de Paulo e colocam na pauta do dia a dia. Paulo foi um homem muito importante, só perdeu para Jesus, mas ele foi um homem muito grande, muito importante. Tudo que nós temos hoje de forma litúrgica, Santa Ceia, Paulo, disciplina, Paulo, consagração de obreiro, Paulo, todos os recursos que esses homens de Deus utilizam para resolverem os problemas do dia a dia, eles recorrem aos escritos de Paulo. Mas Paulo, ele não foi esta pessoa tão bonzinha como muitas pessoas imaginam. Paulo, ele não foi esse rapaz tão bondoso, tão carismático, tão cheio de vida como estão pintando por aí. Paulo, ele foi um homem muito cruel. Paulo
provando os verbos aqui, nós vamos perceber que Paulo, ele foi um homem muito sanguinário, por causa da sua religiosidade. Ele mesmo disse isso, vamos lá, quando ele escreve para Timóteo, no capítulo 1, e o versículo 13 da primeira carta que ele escreve a Timóteo, ele mesmo disse como é que ele era no passado. 1 Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 13, Paulo diz assim, 1,13 de 1 Timóteo: a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Ele está contando para Timóteo como é que ele era no passado. E nós temos 3 verbos aqui que nós precisamos traduzir. Primeiro, ele diz que no passado ele era blasfemo. Interessante que se nós não olharmos a raiz desta palavra, nós vamos achar que o critério de blasfêmia tem tudo a ver em atingir a santidade de algum Deus, quando não é verdade. A palavra blasfemo aí é blasfemeou na transliteração do grego. E blasfemeou significa alguém que insulta, que envergonha outra pessoa até humilhá-la. Então, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo, olha, no passado eu era blasfemo, Paulo está dizendo que eu tinha prazer de ver as pessoas humilhadas. Enquanto as mesmas não caíssem no chão humilhadas, eu não parava. Mas ele continua dizendo que além de ser blasfemeou, ele era perseguidor. A palavra perseguidor aí vem da raiz grega dioco. E dioco fala de um caçador que sai para caçar. É interessante que quando a gente lê isso em português, perseguidor, a gente tem uma ideia, mas quando se translitera, nós vamos perceber que Paulo está dizendo que no passado ele era caçador, e enquanto ele não caçava os crentes, ele não parava. E o caçador, ele tem que ter resistência, perseverança, porque nem todas as vezes a caça está lá, ele não pode desistir. Paulo está dizendo, enquanto eu não achasse os crentes, os cristãos, eu não parava de persegui-los. E ele continua dizendo que além de blasfemo, perseguidor, ele era insolente. Esta palavra insolente, na sua raiz, é rubrites. E rubrites fala de uma pessoa que é sádico. Ele se alegrava com o sofrimento dos outros. Claro que isso não está colocado na Bíblia só porque Paulo queria dizer alguma coisa. Paulo quer mostrar para Timóteo como ele era no passado. Ele era blasfemeou, ele era dioco, ele era rubrites, ele era sádico, ele humilhava, ele perseguia os cristãos. Mas a continuidade do versículo diz, porém, mas, todavia, doravante, alcancei misericórdia. Aleluia! Ei, eu vou traduzir esta palavra alcançar, que em português traz a ideia de pegar alguma coisa que está no alto. Não é errado, mas se nós formos na transliteração, a palavra alcançar aí no original, não é alcançar algo que está em cima, mas é alcançar algo que está embaixo. Como, pastor? Porque a palavra alcançar no grego é catalambano, cata puxar, lambano com força. Não entenderam? Eu explico. Quando ele diz alcancei misericórdia, é que a graça veio e deu um nocaute no queixo de Paulo, que ele caiu, pá. A graça pegou ele lá embaixo, a graça derrubou ele. Eu quero ser mais professor do que pregador hoje, hein? Porque o meu alvo é a lista e a DEC. É ali, é aguçar vocês. Paulo está dizendo assim, a graça veio e me deu um nocaute que eu caí. A graça derrubou, porque ninguém teve coragem para pregar para Paulo. Quem teve coragem para pregar para Paulo? O Tomé, jamais. O Pedrão só gosta de cortar a orelha dos outros, não é? E no escuro ainda, quando não tem uma iluminação boa, não é? Mas quem tem coragem de pegar Paulo? Mas Deus diz, deixa Paulo comigo.
Deus desceu, deu um nocaute em Paulo, jogou ele embaixo, derrubou Paulo, aleluia! Ele caiu como Saulo e levantou como Paulo, pregador dos gentios. Eu quero profetizar essa tarde que tudo é pela graça, é por graça. Tu prega pela graça, tu canta pela graça, tu dirige pela graça, o teu chamado envolveu graça. Mas a gente fica assim, a nossa mente fica aguçada, né? E eu comecei a olhar Paulo não era brincadeira não. No capítulo 8 de Atos, ele mesmo, a Bíblia diz assim, Lucas falando, né? E Lucas está escrevendo e Paulo está lá. Lucas está dizendo assim, ó, o irmão Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. A palavra consentir no grego é que ele assinou, pode matar. A palavra morte no grego ali é massacre. A gente tem que tirar a ideia de que Estevão foi apedrejado, ele foi massacrado. Só que no capítulo 7, do 49 em diante, vou abrir um parênteses para tu dar um glória a Deus. O Estevão estava olhando para o céu, cheio do Espírito Santo. Ele viu Jesus em pé. Se eu fosse você, não dava glória a Deus agora, porque ele está vendo tudo isso, porque os inimigos rangiam os dentes. Aí em português a ideia de ranger os dentes é o dente superior com o inferior. Vamos lá. Ranger os dentes ali é morder. Eles mordiam Estevão, pastor Paulo, a ponto de unir os dentes de cima com o de baixo. Então eles rangiam dente com a carne de Estevão. Eu dava glória a Deus. Eles mordiam, comiam, arrancavam. Mas quem está vendo Jesus vai se importar com mordida de alguém? Quem está vendo o céu aberto? Ei, levanta a mão que eu vou profetizar. Escola bíblica a gente profetiza também, viu? Olha, para de dar valor e moral para quem te morde, porque enquanto estão te mordendo, o céu está aberto, tu estás cheio de Deus. Maravilha. Submissão, claro, eu não vou terminar por ti, é evidente, claro. Vamos lá numa introdução aqui sobre essa temática. Todas as pessoas no planeta estão sob algum tipo de autoridade. Estar debaixo de uma autoridade é uma parte inevitável da vida. Aqueles que entendem isso e vivem essa verdade alcançarão sucesso. Irmão, a nossa vida, ela está sempre mesclada em alguém que está nos liderando, em alguém que está tendo autoridade sobre nós. O filho com o pai, o aluno com o professor, o funcionário com o patrão. Não tem ninguém aqui que não esteja envolvido com esse princípio de autoridade, de submissão à autoridade. Mas a nossa matéria é uma submissão à autoridade eclesiástica, porque nós somos pastores, evangelistas, presbíteros, somos crentes, mas nós temos um pastor acima de nós, então nós estamos. Você na congregação tem um dirigente, o dirigente tem o presbítero tem o supervisor tem o regional tem o pastor presidente. Aí do pastor presidente é só Jesus, irmão. O pastor é só Jesus, né? De lá não chega mais, é só Jesus. Então, todo mundo está diante, todo mundo vive esse processo de estar envolvido com a submissão. Então, você que não quer praticar isso, você não terá sucesso na vida, porque Deus nunca abençoou aqueles que não vivem nesse critério da submissão. Submissão é uma parte fundamental nas nossas vidas. Receber ordem, executá-las, porque um dia tu dá ordem, outro dia tu recebe ordens. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve o texto que eu li,
Paulo está tentando organizar essa igreja, a liderança dessa igreja. E ele é muito sucinto no no verso 40, quando ele diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. A palavra decência aí no grego é essa aí, euchomonos. Euchomonos. E euchomonos, irmão, significa fazer algo de forma honesta e adequada. Então, traduzindo para a nossa linguagem hoje, quando Paulo diz, olha, façam tudo com decência, Paulo está dizendo, façam tudo de forma honesta, façam tudo de forma adequada. E ele continua dizendo, decência e ordem. Esta palavra, eu estou correndo, tá? Esta palavra ordem no grego é takis. E essa palavra takis no grego, pastor Paulo, foi uma palavra que o apóstolo Paulo pegou do mundo romano, quando o exército romano se preparava para montar ou desmontar o acampamento. Eles não faziam isso de forma nas pressas, agoniada. A palavra ordem fala do levantar do acampamento, e os romanos, eles tinham uma primazia para a organização. Se o acampamento fosse levantado daqui a 10 dias, eles já começavam a trabalhar agora. Paulo pega essa palavra do mundo, do exército, do acampamento romano, e traz para a igreja de Corinto, e chega até nós, na ideia de que não faça nada apressado para Deus, porque tudo que se faz apressado não dá certo, porque nós estamos lidando com algo extraordinário, nós estamos lidando com o ministério, nós estamos lidando com chamada, nós somos representantes de Deus. Eita, me deu até vontade da glória. Eu estava lá falando, eu falei agora em Manaus semana passada para quase 800 líderes, e eu traduzi a palavra ide por todo o mundo e pregai. O verbo pregar ali é querusso. Olha, se tu não der glória, querusso fala de um arauto que sai em nome de outra pessoa. A palavra prega, querusso, fala de um arauto que recebeu ordem de um rei, de um monarca, de alguém que é maior, e ele precisava entregar a mensagem do jeito que o rei mandou ele entregar. Eu vou falar só para esse lado agora. O querusso, o arauto, tem duas vantagens: ele não sai de perto do rei, eu dava glória a Deus, e ele ouve a voz do rei. Quem é pregador do evangelho está próximo do rei e ouve a voz do rei pregar. Tudo bem até agora, irmãos? Vamos lá. Meu Deus, os irmãos conseguem repetir esse ponto aí? Ponto 1, 1, 2, 3. Dá para melhorar, né, irmão? 1, 2, 3. Não, agora sou eu. Olha, pastor, quer oferta, pastor? Quer dividir a oferta? Não faz isso, irmão. Tem que pagar a luz amanhã, tem que comprar 1 quilo de carne. Oxe, toma o meu lugar não, rapaz. Ó, escuta. Vamos recorrer ao livro de Amós, escute, 3:3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Irmãos, eu tenho uma função já há algum tempo, de sempre traduzir, transliterar. Eu amo isso, é difícil, não é fácil, é cansativo, mas eu amo. Quando eu leio esse versículo em português, dá a ideia de que o verbo andar é trocar os passos. Andarão dois juntos, se não tiverem acordo. Em português traz essa ideia, mas nós precisamos ir na fonte para nós entendermos que esta palavra
acordo, escute, na transliteração é suponeou. Diga comigo, suponeou. É escola bíblica, viu, irmão? Tem que aprender alguma coisa, senão fica ruim. Vamos, suponeou. É a palavra tanto na a raiz grega como na raiz hebraica. Olha como é diferente, pastor Paulo. Acordo, suponeou, eu dividi, ó, não é? Eu dividi. Sum, que é com, e pone, que é fazer um som. Então, a palavra suponeou, a tradução é uma orquestra. Fala de uma orquestra, olha, meu Deus, fala de uma orquestra? Não, ali eu não estou lendo, aqui, fala de uma orquestra que aguarda o comando do maestro para tocar os seus instrumentos. Mesmo que cada componente da orquestra tenha o domínio do seu instrumento, cada componente aguarda com atenção o comando do maestro. Não, você não deu glória a Deus, vou embora. Quando Amós diz assim, andarão dois juntos se não houver acordo, não é andar, o verbo andar, trocar passo. A palavra suponeou, su significa com, pone, fazer um som. A ideia no original é que Amós está mostrando uma orquestra, que cada um tem seu instrumento, sabe tocar, tem partitura, mas não toca se o maestro não der ordem. Então a ideia de acordo é uma orquestra que toca em sintonia, igual a orquestra que nós temos aqui na sede. Vejam, o pastor, o regente, fica aqui e lá, e ele sabe quando o camarada sai do tom, ele sabe quando o camarada deu uma nota falsa, errou no sopro, aí ele vai consertando. Nenhum componente da orquestra pode levantar e tocar sem que o pastor mande, sem que o maestro... Não, agora eu quero ver se tu vai dar glória a Deus. Ah, mas eu sei tocar, eu fiz música nos Estados Unidos. Não interessa, tem que esperar o comando de quem manda. Ei, dá para dar glória a Deus, que eu estou sentindo Deus aqui. Pega na mão do teu irmão aí, Covid, irmão, não vem com essa história de Covid, tu está no colo dele quase. Pega na mão do teu irmão aí e diga para ele, fazemos parte de uma grande orquestra aqui em Campinas. Eu sei tocar, mas enquanto o maestro não mandar, eu não toco. Tem que tocar em conjunto. Tem que tocar em conjunto. Tem que tocar em conjunto, pastor Edivaldo. Vamos lá, o pastor Eduardo que sabe o nome dos instrumentos. Vamos lá, pastor Eduardo. Não sabe não, né? O pastor Cleves, vamos lá. Trompete, que mais? Trombone, hein? Tumba, essa é aquela... Violino, meu Deus, viola não tem orquestra não, pastor. O senhor já está inventando aí. Viu, Eduardo, era para ficar nós dois. Eu lhe amo, pastor Cleves, calma, eu lhe amo. Então, aí tá, e tem o pastor Cláudio lá de Munhoz. Eu estive na festa das irmãs agora, ele desce e toca um negócio lá, bum. E ele é interessante, eu estou usando o nome dele aqui porque ele é meu amigo e ele gosta muito de mim. Eu já comi sushi lá também com ele, lá comi comida japonesa. Aí tem um detalhe, ele ainda diz assim, ele diz para mim, eu sei quando está tocando errado. O líder sabe. Nós temos que andar em conjunto. A igreja não é uma bagunça não, meu irmão. A igreja tem liderança, a igreja tem líderes, a igreja tem maestro. E para fazer parte da orquestra, pastor Márcio, não tem que se esforçar,
não tem que estudar, eu não posso tocar, porque eu acho que eu vou desafinar até no prato, entendeu? Mas Amós está dizendo: ei, toque junto, toque em conjunto, tu és bom. Agora eu vou falar, colocar para os nossos dias aqui. Tu pode ter um dirigente lá que não conheça a Bíblia mais do que você, mas enquanto ele não mandar você tocar, cale-se, fique bem calado, porque essa história de humilhar dirigente, isso tem que acabar do nosso meio. E teologia não é para você dar de dedo naquele que não tem. Você não estuda teologia para dizer que você é melhor do que o presbítero. Agora tu não dá glória a Deus, né? Se o teu dirigente não sabe nada, mas foi Deus que colocou ele como maestro lá, e faça o trabalho. Levanta a mão. Recebe poder de Deus aí, recebe força. E você que vai largar o instrumento, não largue não. Volta para a banda, volta para a orquestra. Não fica tocando sozinho, porque um sax só ninguém quer ouvir. Um violino, um violão, só ninguém quer ouvir. Mas coloca isso junto. É igual eu, Pastor Paulo, o senhor, o terceiro, eu sou esse dedinho aqui que só sabe para bater no canto do guarda-roupa. Eu nunca vi. Para que esse dedo serve, né, irmão? Nunca vi um dedo tão pro. Mas então, juntando, a gente faz um grande coral. O Espírito Santo quer nos dizer que nós temos que produzir o mesmo som. O som da sede é o som das congregações. O som do presidente é o som do presbítero, do dirigente lá. Não tem duas orquestras. Dá para fazer barulho aí só quem toca na orquestra. Vamos correr. Tudo bem até agora, irmãos? Ponto 2, 1, 2, 3, leiam. Ok. Eu coloquei vários textos, mas vamos olhar aqui o de 2 Pedro. Oh, glória, maravilha, né? 2 de Pedro, essa carta entrou nos Antilegomena. Os alunos aqui da Estiadec já me olharam. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 e o verso 1, assim nos diz, ó. Assim como surgirão falsos profetas. A ideia aqui é que Pedro está olhando lá no passado, tá? Ele está trazendo uma ideia lá do passado, porque ele vai falar nesse mesmo capítulo sobre Noé, sobre Sodoma e Gomorra, entendeu? Sobre Ló. Então, assim como surgiram, passado, falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres. No Velho Testamento, eles eram chamados de falsos profetas. No Novo Testamento, eles são chamados de falsos mestres. Falsos mestres entre vocês. Esta palavra falsos mestres, dentro da transliteração, é uma palavra um pouco grande, não é? É pseudo-didascalia. Pseudo, falso. Didascalia, ensino. Deixa eu traduzir isso aqui, que é importante. Pedro está dizendo que esses pseudos mestres, eles ensinaram há algum tempo a verdade, porque eles são chamados pseudo-didascalia. Didascalia é ensino. Então houve um tempo que eles ensinaram a verdade, ok? Por isso que tem didascalia, que é um ensino. Mas eles desviaram-se.
e eles introduziram. Aqui está o segredo do texto. A palavra introduzir aqui é pareisago. Digam comigo, pareisago. E pareisago significa que não são pessoas que vêm de fora para dentro, mas são pessoas que estavam no meio da igreja, que tinham funções, que tinham cargos, que tinham uma gerência em alguma coisa. Então, pareisago significa que esses falsos, eles não vinham de fora para dentro, mas eles já tinham uma liderança. Porque eu nunca vi um porteiro dividir. O senhor já viu? Quem já viu? Se aparecer aí, eu dou minha Bíblia para vocês. Só é rebelde contra as autoridades é quem tem função, quem aparece, quem tem uma boa oratória. É ou não é? Você já viu um irmão que limpa com todo amor a congregação dividir? Não. Mas são os que falam, os que verbalizam, os que dizem, os que pregam. Então, pareisago, Pedro está dizendo, cuidado, não é um ataque de fora para dentro, mas é um ataque de dentro. Um dia eles eram mestres, um dia eles ensinaram a verdade. E por que a palavra em português introduzir? Porque eles já estão dentro. Eles têm habilidade, podem ir para a reunião. Ai, eita! Eles têm acesso ao púlpito, eles têm acesso à liderança maior da igreja. Então, introduzir não é de fora, é de dentro, é mais fácil para eles. Então, Pedro está dizendo, esses falsos mestres, eles vão introduzir heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Me escutem. Nós traduzimos a Bíblia, nós temos 3 degraus nessa escada hermenêutica. Primeiro, eu tenho que observar. Segundo, eu tenho que interpretar. E terceiro, eu tenho que aplicar. Não se interpreta sem aplicar e não se aplica sem interpretar. A palavra Senhor aqui, na interpretação, não é aquela palavra, eu acho que é curiô, que é a palavra Senhor. Mas eu fui buscar esta palavra, a palavra Senhor aqui, deixa eu ver aonde eu anotei. A palavra Senhor aqui, é esse verbo aqui, ó, despostes. Despostes. Por que eu quero traduzir isso? Porque despostes aqui fala de um administrador, fala de alguém que dá ordem, que tem gerência, que tem comando, que sabe lidar. Então, se nós formos lá na mentalidade do irmão Pedro, lá na Ásia, Pedro está dizendo que esses negam o Senhor, primeiro, os seus próprios líderes. Porque a palavra despostes fala de um administrador de uma casa grande. Fala de um mordomo, fala de um diácono. Então a primeira narrativa desse texto é que esses falsos mestres não aceitavam mais serem liderados. Negaram a liderança deles. Disseram, olha, nós não precisamos que você nos lidere. Então, despostes fala de um administrador. A rebelião aqui é contra os líderes da igreja. Negam. Não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso de igreja. E vai ficar pior, viu? Se Jesus não vier, vai ficar pior. Daqui a 10 anos, só Jesus na causa. É crente dando de dedo,
é não aceitando mais, mas não quer sair do nosso meio. É engraçado, né? Não quer ir embora. Vou falar. Deixa eu ver, tem até dinheiro aqui no meu bolso, ó. Vou falar. Por que não sai? Porque gosta de criar problema lá. Fica lá, malhando trigo. O pastor diz, levanta a mão. Vamos levantar. Eu não sei então por que vem para a igreja. Não vem, meu irmão. Se for para você dar trabalho para o teu dirigente lá, fica vendo Fantástico na tua casa, meu irmão. Não vem. Porque se você não aceitar que esses homens são administradores de uma casa grande, aleluia, automaticamente que eles agora negam o Senhor na aplicação, porque vem a palavra redenção, e existem 4 verbos para a palavra redenção. Eu não sei se eu tenho esses 4 verbos aqui para a palavra redenção. Eu tenho, deixa eu só mostrar para os senhores aí. Há 4 verbos para a palavra redenção. O primeiro verbo é agorizo, o segundo verbo é hexagorizo, o terceiro verbo é lutrol, e o 4º verbo é apolutrosis. Tu não entendeu? Eu repito. Agorizo fala de um mercado de escravo, tão preso. Hexagorizo transmite a ideia de alguém que quer tirar um escravo para fora. Eu já começava a dar, eu já estava no alé. Lutrol significa alguém que tem uma quantia enorme de vou pagar por esse escravo. E apolutrose significa libertar para sempre. Se não entendeu, eu explico. Tudo isso Jesus fez na cruz do Calvário. Eita, eita! Jesus foi lá no mercado de escravo e disse, Carvalho, pastor Paulo, Antônio, Maria, vem. Aí, eita, se tu não entender isso. Aí o dono lá do mercado disse, mas isso aí é muito caro. Aí Jesus disse, eu pago o que for. Só os libertos aí fazem barulho de glória, façam. Não seja rebelde contra o seu Senhor, não seja rebelde contra o seu líder, aceite as ordenanças. Irmão, eu tenho 52 anos, não parece, estou com um rosto de 30, 35 por aí. Eu preguei mais de 30 anos, eu já disse isso, eu estou na minha igreja, estou na minha casa, eu preguei em muitos países, continuo pregando e estou aí pregando. Mas eu aprendi desde cedo que não pode falar alto com o pastor, que não pode chamar pastor de você, que não pode chamar pastor de tu é o teu nariz, o pastor não é tu, tem que obedecer. Eu não quero, então meu irmão, Deus vai colocar outro, porque a obra não vai parar, a obra não vai parar. Raias, manda e a candaracas. Deixa eu olhar esse texto sobre rebelião. Aleluia. Estamos vivendo um momento tão bom, pastor. Como a unção de Deus está aqui. Aleluia. Não, 1 Timóteo 4:1. Vou beber uma aguinha aqui. Primeira Timóteo. Estou terminando, viu? 1 Timóteo 4:1 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Eu olhei alguns verbos aqui interessantes. Primeiro, quem está afirmando é o Espírito de Deus. A palavra afirma, ela no grego é retós. E retós fala de um pedido e algo claríssimo.
Porque quando o Espírito Santo fala, todos nós entendemos. Não há confusão. Aleluia. Aleluia. Quando o Espírito fala, a palavra afirma, retós, significa dizer que o Espírito Santo está falando tão claro, tão claro, tão claro, que não precisa nem fazer uma exegese. Segundo, ele diz últimos tempos, tempos kairós, mas eu gostei da palavra últimos, vem de dois verbos, eschatos, que traz a ideia de escatologia, fim, mas não é esse verbo que aparece. O verbo aqui últimos é o verbo usteros, que significa uma continuidade até o fim. Ok? Então nós não estamos vivendo o verbo eschatos, nós estamos vivendo os teros. Nos últimos dias estamos vivendo. Alguns eu gosto. Eu cheguei hoje ali, dei comida para lá e dá rapidinho, e eu fiquei olhando. Alguns, você não entendeu? Não são todos. Eu dava glória a Deus se tivesse aí, mas tudo bem, eu estou aqui. É alguns, não é todos, não são. Por isso que esse negócio de dizer, não, a igreja está acabada. Não, alguns. Não, eu vou embora, você não quer mais nada, não é? Pastor Paulo está dizendo alguns, pastor Alberto. Não são todos. Alguns vão se apostatar da fé. A palavra apostatar no grego é apisteme, que significa ficar longe, afastar, distanciar, não chegar mais perto. Cuidado, todo apostatar, o primeiro sinal ele começa a se separar. Se não der glória a Deus, eu vou chegar até onde está o pastor já. Ele começa a se separar, faz a escolinha dele em casa, agora eu vou falar. Faz o cultinho dele em casa, culto oficial na igreja, aí ele diz assim, não, Deus mandou, e eu fico, mentira! Que Deus mandou coisa nenhuma? Como é que Deus vai mandar tu fazer um culto em casa se tem culto na igreja, rapaz? Você acha que Deus é leleca da cabeça? E aí, eles, e os neófitos, né? Eu estava traduzindo essa semana, mas não aprendi. Vão atrás deles, aí tem culto de doutrina aqui, o irmão lá fazendo culto na casa dele. Deus não está lá. Não vá para lá, porque Deus não vai contra a igreja dele. Ei, o Espírito Santo fala expressamente esta tarde, que nos últimos dias alguns, mas nós vamos permanecer. Pega na tua mão e diga, pega na mão do teu irmão rapidinho e diga para ele, tu não faz parte desses alguns não, vai. Mas balança, olha a galeria está demais, a galeria está demais. Essa galeria está demais. Balança a mão dele e diga, tô fora, eu tô fora, eu não faço parte. Erace, meu Deus, sabe, nós vamos usar o mundo espiritual a nosso favor essa tarde. Nós vamos repreender, pastor Paulo, Ministério de Campinas, nós vamos repreender todo o princípio de rebelião. Vai voltar para o tronco, vai voltar para o coração do capeta, porque ele que é o pai disso. Nós vamos viver numa grande orquestra. Mas olha, vou concluir. O senhor pode me falar aí, pastor, que eu perdi o horário. Mas Paulo diz assim, Timóteo, o Espírito Santo está falando isso, está afirmando, retós, os últimos rusteros, apostatarão, ou seja, apisteme, ficarão longe, cuidado, da fé,
A palavra fé, pitz, mas traz o ensino, a ideia dos ensinos valiosos da Bíblia. Irmão, com todo respeito, irmão, eu preguei nesse Brasil, gente, Jesus, mas está ficando ruim, pastor, não está ficando bom não. Ontem eu estava elogiando o Ministério do Belém lá na mesa dos pastores, que aqui pode ter a programação que for, mas tem espaço para a Bíblia. Sabe, eu não sei o que vou falar. O que passa na cabeça do irmão deixar o Ministério do Belém, irmão? Aí vai para qualquer coisa aí. O tal do anjo. Uhul! É pastor Zé! Os irmãos assustados. Paulo disse que eu não vou ter tempo para traduzir, eu coloquei na apostila, 2 Tessalonicenses, quando ele olha para a igreja, neófita, sim, está crescendo ainda, está novos, convertidos, aí apareceu lá uns irmãos escrevendo o nome de Paulo, que Jesus já tinha voltado, e Paulo disse, não vos demovais. Quero ver agora. Ele diz assim, irmãos, não é só pé, exortamos Erotão, 2 Tessalonicenses 2, 1, 3, que sobre a vinda parousia, a nossa reunião, aí ele diz, não vos demovais, a palavra, o verbo aqui é saleio, que fala abalar, cambalear, estremecer, não ficar em choque. Paulo disse, não cambaleiem. Meu Deus, eu estou traduzindo isso lá em casa e eu penso, na hora que eu falar isso lá em Campinas, o irmão vai jogar até a cadeira para cima. Aí tu não dá um glória, rapaz, pelo amor de Jesus. É hora, tá aí o professor Alberto que mexe com hebraico, é horas e horas para mexer com isso aqui, irmão. Isso não cai pronto do céu, não. Paulo está dizendo assim, não vos demovais, não saiam do lugar, permanece. Não vá atrás de conto de fada, não. Eu vou falar. Não vá atrás de cargo, não, meu irmão. Não vá atrás de receber óleo. Tu quer receber óleo? Eu jogo óleo na tua cabeça hoje mesmo. Fica no teu lugar, rapaz. Não sai. Brecha. Dorimiandareas. Não vos perturbeis, terel no grego. Não fique assustado. Aí por que Paulo fala, pastor Paulo? Ele diz, sabe por quê? Não fiquem assustados, quer ser por espírito. A palavra espírito aqui é pneuma. E pneuma fala de uma experiência espiritual. Fala de êxtase. Fala de pronunciamentos estranhos. Revelações esquisitas. Fala a verdade, irmão. Ah, não. Fala a verdade. É umas revelações que só Jesus. Eu participei de congresso que Jesus falou comigo 10 vezes. Aí eu perguntei, Jesus, não dá só logo de uma vez, né? E eles vêm para cima de nós, pastor. E é engraçado que eles estão falando no nosso ouvido e estão gritando. Aí eu disse uma vez, não grita não, que está doendo o ouvido. E ele continuou, e eu fui assim, pastor Eduardo, eu fui tirando, e eles vêm, pastor, e eles vêm junto. Só falta dar uma dor na costela. E a geração, com exceção de alguns, porque como itinerante eu posso falar, com exceção de alguns bons, meninos bons, que Deus está levantando, mas hoje criou-se a ideia, professor Alberto, que o pregador tem que revelar. Espera aí, eu sei que está na internet. Tá não, pastor? Por quê? Ah, eu gosto da confusão, pastor. Ah, não, o senhor tirou minha... Eu perdi a unção. Eu gosto deles falando mal de mim, pastor. Ah, não, perdi a unção. Perdi. Eu gosto de ver o circo pegar fogo, irmão. Claro, qual é o problema? Eles não falam, a gente tem que falar. Tem que pregar, mas tem que revelar. Que história é essa? Tu já está pregando a maior revelação da história. Tu está pregando a maior profecia. Mas é a geração de algumas igrejas desse Brasil, que é o seguinte, ó, se não tiver, eu fui pregar numa igreja, o pastor disse assim, Carvalho, tu tá assim, esse negócio de grego, mas tu só tem isso.
Eu falei só. Mas tu não tem assim mais coisa? Eu disse, o que é mais coisa? Ele disse, eu falei, não tem. Não tenho. Agora, se o senhor quiser, eu invento. Eu para inventar é dali para... Para com isso. Nós temos a palavra. Mamãe, é sua ideia. Estou sentindo uma graça. Tu quer ouvir profecia todo dia? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não é verdade? Meu Deus. Revelações esquisitas, sabe? Coisas eufóricas. Eu não vejo o Espírito Santo agindo assim. Eu vejo o Espírito Santo agindo de forma boa, maravilhosa. O dia de Pentecostes foi fenomenal, mas o Pentecostes levou a salvação. Essa é a ideia do Pentecostes, levar a salvação. Se tu não entendeu, eu vou embora. A ideia de recebermos o Espírito Santo é para pregarmos o Evangelho e ganharmos as pessoas. Mas irmão. Terminar, acabei. Eu vou terminar aqui, pastor. Deixa eu ver. Esse é o terceiro ponto. Tudo bem, irmãos? Espera aí, irmão, que eu não usei. Aí ficou atrasado, tá bom? O terceiro ponto, repita comigo, submissão à autoridade. Eu vou terminar aqui. Hebreus 13, 7. Vamos ler? 1 minuto eu termino. Hebreus, quase que eu digo carta de Paulo aos Hebreus, olha, pastor. Mas é verdade. Mas não, né? Vamos deixar quieto. Quem estudou comigo, outro livro antilegomena, não é? Hebreus 13, verso 7. Diz-nos assim. Estão entendendo, irmãos, tudo bem? Amém. Diz assim, 13, 7, né? Está aqui, ó. Lembrai-vos dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerem atentamente o fim deles, imitem a fé que tiveram. Eu termino aqui. Lembrar dos líderes. Aleluia. Meu Deus. Nós temos a palavra líderes. É Jomaí, fala de alguém que tem posição. Lembrai-vos daqueles que têm posição. Considerar equibases, honrar, respeitar, obedecer, peito. Obedece porque foi convencido. Não obedece de forma de uma forma de ditador. Obedece porque foi convencido, peito. Porque eles velam a grupineu, porque eles vivem sempre vigiando por vocês. Porque um dia eles vão prestar conta. E não vamos levá-los a gemer, como diz o texto. Estanadizo significa suspirar. Proveitoso. E esse texto me chamou a atenção, porque ele vai me levar a Romanos, capítulo 5. Último texto que eu vou ler hoje. Agora à tarde, viu? Eu não vou morrer, não. É o que eu vou ler agora. Romanos 15, 30. Irmãos, por o nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus
a meu. Tem alguma coisa errada aqui? Tem. Eu não vi, eu tenho um trem aqui esquisito. Quem escreveu essa carta, irmão? Claro que foi Técio, escreveu, mas Paulo ditou, tá? É uma carta de Paulo, à igreja em Roma. E ele chega no capítulo 15, o Paulo, eu estou falando do Paulo, sabe? O Paulo. Ele chega no capítulo 15 e diz assim: irmãos, vocês podem orar por mim? Tem uma coisa errada aí. Paulo pedindo oração. Mas o homem foi lá no terceiro céu. O homem tinha um contato com Deus, o homem abriu igrejas em toda a possibilidade que existia. Não tem alguma coisinha errada nesse texto? Que Paulo diz, olha, vocês querem lutar? Lutem comigo na oração. A palavra lutar aí é agonidizo, que vem, a mesma palavra aparece em Lucas 22, quando Jesus está em agonia. Agonia, agonidizo, significa que Jesus, lá no Getsemane, está numa luta constante, exaurido, cansado. E ele diz, o Senhor Jesus disse assim, que ele em agonia, né, agonidizo, orava intensamente. A palavra intensamente no grego é ektenes, que significa esticar. Então Jesus estava sendo esticado no Getsemane. E ele convidou os 3 para orar com ele. Enquanto ele está sendo esticado, os outros 3 estão dormindo. Vocês sempre perceberam Jesus ajudando pessoas. Aleluia. Mas agora ele diz, me ajuda a orar. Me ajude. Porque ele sempre orou, pastor Max. Ele sempre abençoou. Mas aí ele diz agora, ora por mim. Mas a palavra de vitória é essa. Ele chamou 12, dos 12 convocou 3, porque ele tem amigos entre os amigos. E quando todos viraram as costas, o pai lá de cima mandou um anjo. E esse anjo desceu lá e o confortar. Eu encerro minha pequena participação dizendo a vocês que nós precisamos lutar na oração com os nossos líderes. Pare de só sugar o líder, ore por ele. Pare de só exigir cargo, ore por ele. Luta, é Paulo que está pedindo oração, é Paulo que crê no poder da oração, proselche no grego, é Paulo que crê. E ele não pede oração para ele pede oração para a igreja, porque ele sabe que quando a igreja ora, os céus entram em ação. Saia daqui amando mais o seu líder. Saia daqui amando mais o trabalho que o Senhor colocou nas tuas mãos. Vá ficando de pé, porque eu quero orar com todos vocês essa tarde. Aleluia. Mamás, eu sei que esses homens, eles precisam das nossas orações. Os supervisores, os dirigentes. Às vezes você olha para o pastor Paulo, mas ele é o presidente, o pastor Jair é o vice-presidente, o pastor Eduardo. E a gente acha que eles não precisam, né? Você olha lá o dirigente lá forte, pregando. Aí você diz, meu Deus, olha como ele é diferente. Mas é só tirar a gravata, tirar o paletó, que a realidade aparece. Não tenho esses homens como super-heróis, porque eles não são. Eu não vejo um S no peito do pastor Paulo. Vocês nem imaginam o quanto o teu dirigente quer receber uma oração sua. Porque você julga dizendo que ele é ungido. Mas Paulo disse assim, lutem comigo na oração, porque alguns da Judéia se levantaram contra mim. Paulo entendeu que aquele grupo da Judéia era tão cruel, que Paulo disse, não, eu não vou